Queres começar a investir e não sabes como? Vamos daí que eu vou-te explicar como podes começar da melhor forma com a ajuda da inteligência artificial. Olá, o meu nome é Diogo Silva e este vídeo é, no fundo, a primeira aula que eu gostava de que me tivessem dado quando comecei a investir. Este vídeo é, digamos, o primeiro passo nos vários passos que qualquer pessoa dá quando inicia os seus investimentos ou a sua iniciativa para tal. No fundo, vamos começar este vídeo para falar de poupança. Poupança pessoal, que depois leva à necessidade de investimento para que não percamos a poder de compra devido a uma coisa chamada inflação, que digamos que é um monstro que sempre assombrou a vida económica e que há pouco conhecimento dele no público em geral português, mas que realmente é aquilo que nos faz perder poder de compra. E é muito importante nós investirmos nesse sentido para que essa inflação não tenha tanto poder sobre as nossas poupanças. No fundo, aquilo que eu hoje trago aqui é o primeiro passo para começar esta jornada. E o primeiro passo, no fundo, é rastrearem as vossas despesas, ou seja, criarem um PDF, um Excel, ou existem aplicações também com que podem fazer esse rastreamento, digamos, das despesas que têm, tanto diárias como mensais, e assim têm, no fundo, um cenário global daquilo que é as vossas despesas económicas e o que representam, no fundo, no bolo todo que vocês recebem todos os meses e, digamos, que a percentagem que podem ter para poupanças. Aqui digamos que vamos pôr uma percentagem de poupanças de 20%, ou seja, tiramos 50% para necessidades básicas do nosso orçamento, 30% para outras despesas não necessárias, mas que nos trazem felicidade e digamos que alguma saciação dos nossos desejos e dos nossos hobbies. Mas o que vamos focar é naqueles 20%, aqueles 20% que vão, no fundo, garantir que no futuro o nosso dinheiro não seja perdido para a inflação, mas continue a crescer e, preferência, crescer mais do que aquilo que gastamos, para que no fundo chegamos a uma idade de reforma um bocadinho mais estáveis e mais descansados, principalmente. O objetivo aqui não é chegar ao FIRE, é simplesmente chegar a uma idade da reforma que nos proporcione uma velhice calma e serena. E aquilo que eu vos proponho é simplesmente verificarem durante os últimos 12 meses todas as despesas que tiveram. Se não conseguem fazer, vão ter que o fazer para a frente. Ou seja, vão ter que agarrar a partir de hoje, verificar todas as despesas, atenção, todas as despesas, que é muito fácil esquecer despesas, desde cafés a chocolates, a coisas que não vos passa pela cabeça onde gastamos dinheiro no dia a dia, e registar todas essas compras para que no fundo depois tenham uma visão geral de para onde é que vai o dinheiro e onde é que podem cortar, entre aspas, para juntar este bolo dos 20% e criar mais riqueza para vocês. Passando este passo, aquilo mais importante que temos de fazer é depois saber o que é que vamos fazer a este dinheiro que está de lado e onde é que o podemos investir. Vamos fazer de conta que não percebemos nada de finanças, não percebemos nada de nada, e quando não sabemos nada de nada, o melhor que temos a fazer é procurar informação. Essa informação hoje em dia está cada vez mais ao alcance de todos nós, principalmente através da AI. Como é através da AI que é mais fácil obter essa informação, eu vou-vos ensinar aqui uns passos de como podem usar a AI no primeiro instante para saber onde devem investir o vosso dinheiro
e qual os primeiros passos que devem ser dados e que devem olhar quando estão a fazê-lo. Portanto, aqui o nosso objetivo vai ser investir no primeiro instrumento que a maioria das pessoas começa, que é no fundo os ETFs. E dentro dos ETFs temos um ETF muito especial, que é muito difundido hoje em dia, com alguma razão, que é o ETF do SP500. O SP500, no fundo, é um índice que replica as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Não são 500 ao todo, são 502 ou 3. E que, no fundo, tem tido excelentes rendimentos ao longo das últimas décadas que temos vivido. Com isto, vamos, através daí, perguntar diretamente, dentro dos ETFs do SP500, quais serão os ideais para nós, tendo em conta que os ETFs têm várias características, e enquanto analfabeto financeiro, para onde é que eu devo olhar para procurar exatamente esse unicórnio do ETF do SP500. Como vamos procurar isso, eu vou passar aqui para uma das inteligências artificiais mais usadas, chamada ChatGPT, e vamos fazer essas questões e depois acompanhamos no site do JustETF, que é, digamos, o site onde reúne a maioria dos ETFs que estão disponibilizados para europeus e facilmente podemos procurar dentro das corretoras que existem para começar a investir. Ok? Vamos lá então começar este primeiro. Ora bem, estamos aqui no ChatGPT e eu criei aqui no fundo aquilo que é a nossa questão ao ChatGPT. Eu vou indicar que sou um cidadão de Portugal, isto para efeitos de ETFs que tenham o CITES. Obviamente eu nesta fase não irei saber o que são os CITES, mas para simplificar, ETFs, os CITES são ETFs que são autorizados ou que têm o KID para serem comercializados na União Europeia. Isto são requerimentos da União Europeia, por isso é que alguns ETFs americanos não são passíveis de ser comercializados em corretoras para cidadãos europeus. Obviamente, isto através dos bancos é possível investir nestes ETFs, mas vamos simplificar isto. Portanto, vamos fazer aqui a questão que eu digo que quero começar a investir e não sei como. Que eu ouvi falar ETFs, mas quero aprender sobre ETFs. E é esta questão que eu lhe vou colocar e vou guardar para que ele me responda de forma clara para eu conseguir perceber o que é que vou fazer. Ok? Ele aqui dá-me duas respostas. Estas duas respostas são, no fundo, aquilo que nós queremos saber, mas aqui ele vai adaptar. Eu aqui, pela definição dele, dá-me a ideia que esta será a melhor resposta. No fundo, ele explica o que é um ETF, que é um Exchange Trade Fund, que investe automaticamente em muitas empresas ao mesmo tempo. É verdade. Tem custos baixos. Sim, senhor. E no caso da ETF do SP500, investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Ok? Porque é que os ETFs são ideais? Reduzem o risco por causa da diversificação, não exigem escolhas em ações individuais, são simples de acompanhar e funcionam bem no longo prazo. As principais características que ele define aqui são os benchmark, portanto os SP500, MSCI World, os All World FTSE, o Nasdaq, por exemplo. Desculpa. E depois temos aqui a forma que replica. É a forma física ou sintética. Eu não aconselho todo a investir em ETFs sintéticos. Isto porque os ETFs sintéticos funcionam no fundo com ações que a entidade não tem. Ou seja, ele no fundo vai replicar isso com um derivado financeiro, que é os swaps.
porque é que os swaps não são o ideal? Porque no fundo nós queremos investir num ativo que a própria empresa tenha, que seja um ativo palpável, que exista. Se estamos a investir em derivados financeiros, isso arrecada muitos riscos que não são necessários nesta altura, porque nesta altura o que nós queremos é simplicidade, fiabilidade e, no fundo, estabilidade. E melhor que isso, portanto, é a replicação física. Portanto, quando procurem ETFs físicos, evitem os swaps, ok? Ele aqui diz perfeitamente, prefira a replicação física. Depois temos ETFs distributivos e acumulativos. Distributivos, as empresas que o compõem, se distribuírem dividendos, esse ETF paga-vos os dividendos que as empresas, no fundo, emitem. Esses dividendos automaticamente para a vossa conta da corretora. Neste caso, vamos falar como se estivesse a investir através de uma corretora, para ser mais simples. E esse dividendo automaticamente tem uma retenção ou não na fonte, ok? Isso tudo depende de onde é que ele está domiciliado. Não vou entrar aqui em questões de domiciliação de ETFs, mas tenham atenção a esta situação em que os ETFs podem ser cotados em sede IRS, normalmente em 28%. Há casos onde podem ter os 28%, mas geralmente aos 28%. Ok? No ETF acumulativo, estes dividendos não são pagos anualmente ou semestralmente, conforme o ETF distribui esses dividendos. No fundo, esses dividendos são retidos dentro do ETF para comprar, no fundo, mais unidades do ETF. O que é que são unidades dos ETFs? No fundo, é a medida de posse do vosso ETF. Isto é, um ETF está cotado cada unidade a 30 euros. Se eu invisto 120 euros, eu estou a comprar 4 unidades desse ETF. Quando os dividendos não são pagos e são acumulados nesse ETF, no fundo, imaginemos, eu tenho 4 unidades do ETF e o dividendo pago aumenta-me as minhas unidades em 0,01, por exemplo. Então ficam 4 unidades, 0,01, ok? Isto vai acumulando, no fundo, vai ajudar no juro acumulativo, teoricamente. O que é que acontece? Nem sempre esta pode ser a melhor solução para nós. Para quem está a começar, o ETF acumulativo é efetivamente a forma mais prática de não se preocuparem. Os dividendos são automaticamente investidos, vocês não têm que se preocupar. Daqui a 20, 30 anos, 40 anos, quando forem vender as vossas unidades de ETF e pagarem o que tiverem a pagar na altura, aí depois podem mudar o vosso tipo, ou ao longo dos anos, podem mudar o tipo de investimento que pretendem. Normalmente, quando chegamos à altura da reforma, ou antes disso, é bom ter uma parte distributiva. Isto porquê? Porque é o rendimento, no fundo, que vai acumular à vossa reforma, se houver na altura, e que vocês vão necessitar dela todos os meses. No fundo, é o vosso rendimento passivo. Vocês trabalharam para ele para depois o receber. Podem agarrar, obviamente, neste bolo inteiro, chegar daqui a 40 anos, vender e receber 500 mil euros, 1 milhão, seja o que for. Ou podem simplesmente, a meio da vossa vida, vender a metade dessas unidades e comprar ETFs distributivos, para indo, obviamente, aqui acumular unidades de um ETF com esta característica e, no fundo, diminuir o vosso yield on cost. Neste caso, não vou falar disso, isso fica mais para a frente.
e podemos desenvolver, mas no fundo é a medida de quanto é que o dividendo que vocês estão a ganhar vos saiu do bolso. Mas isto fica para outro vídeo, ok? Pronto, nesta fase, para descomplicar, vamos aqui optar por um ETF de acumulação, ok? Depois, ele indica-vos que um ETF tem custos, que é a TER, o Total Expensive Ratio. No fundo, as TERs dependem muito do tipo de ETF que estamos a ter. ETFs normalmente mais segmentados são ETFs que têm uma TER muito mais alta. Isto é, ETFs que seguem um nicho, um setor, geralmente têm uma TER mais elevada. ETFs que normalmente seguem índices gerais têm uma TER mais baixa. Normalmente as TERs andam à volta entre o 0.1 a TERs de 0.03 e a TERs de 0.2. Pronto. Aqui, isto é, no fundo, é o custo que esse ETF tem para vocês. Quanto mais alta a TER, maior o custo para vocês. Portanto, mais dinheiro vocês vão ter que despender para pagar à entidade que gera esse ETF. Portanto, aqui o nosso objetivo é adquirir ETFs que tenham uma TER o mais baixa possível. Ok? Depois temos o domicílio fiscal. O domicílio fiscal, neste caso de ETFs com o CITES, são sempre países europeus. Geralmente, nós tentamos que o nosso ETF tenha domicílio fiscal na Irlanda, que é também aqui o que o ChatGPT vos indica. Isto porquê? Porque na Irlanda não fazemos retenção na fonte dos dividendos. Ou seja, pagamos depois o que temos a pagar em sede IRS ao final do ano, quando preenchemos a declaração. Nem sempre os melhores ETFs, obviamente, são registados ou têm o domicílio na Irlanda. Pode ou não fazer sentido para mim estar a investir num ETF que seja domiciliado noutro país, porque a rentabilidade é superior a um ETF que está domiciliado na Irlanda, por exemplo. Ok? Isto só para terem a ideia de que o domicílio fiscal dos ETFs pode ter alguma importância na vossa decisão. Ok? Depois temos o tamanho do fundo. O tamanho do fundo vai nos indicar a liquidez do fundo. Quanto maior um fundo for, ou seja, quanto maior o ETF tiver um fund size, melhor ou maior é a liquidez. Se eu quiser vender unidades do ETF que eu possuo, eu tenho que ter liquidez para o fazer. Senão chegamos a um desequilíbrio de mercado em que, por exemplo, eu tenho a cotação do ETF está em 50, mas como existe pouca liquidez, eu se calhar não vou conseguir vender a 50, tenho que vender a 45, por exemplo, e posso estar a perder dinheiro. Aqui as liquidez têm importância na altura de compra e na altura de venda de unidades, mas têm uma importância relativa. Isto é, a partir de um certo ponto que um ETF tenha tamanho, não interessa muito se ele tem 1000 milhões, se tem 10 mil milhões. Que a partir daquele patamar, a partir do momento em que há liquidez, eu estou bem. Eu compro, vendo, o preço de mercado está definido, é mais estável no fundo. Pronto, aqui o ChatGPT diz-nos exatamente isso. Que o ideal é 1000 milhões, portanto, em termos de dólares será 1 bilhão. Tudo o que seja abaixo de 100 milhões de euros como tamanho de fundo tem o risco de ser fechado aqui o ETF, ou seja, de ter pouca liquidez. A questão do risco de ser fechado é um bocado relativo. Mas no fundo, os ETFs que têm pouco investimento são ETFs, obviamente, que para a entidade que o tem não são ETFs que estão a funcionar, não são ETFs que estejam a captar o capital. E obviamente isto, se eles tiverem que decidir cortar, cortam obviamente aqueles que têm menos captação de capital. Está bem?
Depois a questão da moeda. Geralmente aqui acho que faz sentido o euro, uma vez que transacionamos tudo em euro. Para ETFs pode ou não fazer sentido o dólar numa fase mais à frente, mas inicialmente acho que faz todo sentido investir em ETFs cotados em euro. Depois temos o apanhado que ele faz, tipos de ETF, acumulativo distributivo, físico key swap, euro e USD, se são hedges ou não. Atenção, ETFs que são hedges são ETFs que normalmente protegem contra a diferença cambial. Ou seja, a volatilidade entre a relação do euro com o dólar, aqui nos ETFs que são hedged, ou seja, ETFs que estão no fundo protegidos contra esta diferença cambial, acabam por ser mais estáveis para nós europeus, para não andarmos a pensar na diferença cambial dos ativos. Isto porquê? Porque a maioria dos ativos, apesar de nós comprarmos em euros, os ativos que estão lá colocados são ativos que estão cotados em dólares. E nós, apesar de comprarmos uma unidade do ETF, esse ETF pode estar, na sua maioria, alocado a ativos por dólar, ou seja, vai haver aqui sempre uma perda de capital neste câmbio. No caso do dólar descer, obviamente, se o dólar subir, pode haver aqui um ganho se eu tiver comprado unidades em que o dólar estava desvalorizado e começa a valorizar. Pronto. Para quem quer estabilidade, os ETFs hedges é uma boa opção. Depois aqui ele diz como analisar um ETF. No fundo ele manda-vos para o site, depois eu vou fazer este passo mais à frente e vai-vos dizer que filtros é que devem usar. Ok? Para comparar, ele diz selecionam 2 ou 3 e comparam até o track difference, o fund size, o inception date. Aqui é mais uma questão de ver histórico ou não do ETF e o que é feito com o profit, ou seja, se é distributivo ou cumulativo. Tá bem? Aqui ele dá-vos exemplos de ETF e como decidir no fundo entre 2 ETFs iguais. Ok. Aqui depois ele aqui desenvolve mais com o vosso horizonte temporal, quando queres investir por mês. Isto pode ter influência se imaginemos que tivermos um ETF em que o custo da unidade são, imaginemos 10 euros, e o custo de outro ETF por cada unidade são 1000 euros, vamos supor, e nós temos 300 euros para investir ao final do mês. Se temos 300 euros, obviamente, se optarmos por um ETF cuja unidade custa 1000 euros, vou precisar de pelo menos 4 meses para conseguir adquirir uma unidade. Enquanto o ETF custa 10 euros, eu posso automaticamente. Então, chegamos aqui ao nosso site do GCETF. Esta é a página principal. Aquilo que nós pretendemos é fazer aqui uma procura de ETFs que nos digam alguma coisa. Para simplificar, vamos agora tentar focar-nos nos ETFs que replicam o SP500, ok? Portanto, vamos aqui a Find ETFs. Aqui vocês têm todas as características dos ETFs e aqui são os ETFs que existem, ok? Nós aqui procuramos ETFs de ações, portanto, vamos aqui ao setor das equities e aqui na questão da região tem aqui várias regiões que podem escolher por país. Neste caso, como vamos focar no SP500, vamos escolher United States. Aqui Equity Strategy, vocês têm aqui vários tipos, se quiserem só small caps, mid caps. Vamos esquecer esta parte, ok? O que nós queremos é United States. E depois queremos o uso acumulativo. O fund size queremos superior a 100 milhões. O método de replicação é full replication, ou seja, é a tal questão física. Nós não queremos o swap porque não faz sentido. Podemos querer sampling. O que é o sampling? No fundo, um ETF, imaginem que segue o SP500,
pode simplesmente, em vez de seguir as 500 empresas, seguir as 300 maiores. Ou seja, ele agarra no SP500 e escolhe, dentro de certos critérios do próprio ETF, seguir, por exemplo, dentro destas 500, as 300 que têm maior market cap, por exemplo. E segue só essas 300, ok? Isto é o chamado sampling. Ele agarra num ETF completo e faz só uma amostra daquele ETF. Pronto, depois podem eventualmente aqui usar. Se quiserem o Edge, fazem Euro Edge, ok? E aqui já temos uma lista muito mais pequena dos ETFs que existem. Dentro desta lista, aquilo que queremos é obviamente ETFs que tenham uma TER pequenina. E a TER mais pequena neste momento que temos aqui é este, o SPDR 500. Mas temos outras. Isto aqui é os que têm, é o tamanho do fundo, portanto, a liquidez, e isto aqui é os retornos. Se eles chegam todos o SP500 e são todos a full replication, quer dizer que a rentabilidade há de ser toda igual, ok? Portanto, não faz muito sentido aqui comparar rentabilidades. Daqui para a frente depois já comparo com outros ETFs, mas neste momento só para o SP500 não faz muito sentido. Vamos só aqui agarrar em 3. Agarramos no SPDR, pode ser o USB Core, o iShares que é o mais conhecido. E deixa-me ver aqui. Pode ser aqui o UBS. Pronto, ok. Portanto, eu selecionei estes e agora eu quero compará-los. Ok. Portanto, eu para comparar carrego aqui e já tenho aqui os 4. Aquilo no fundo eu aqui pus por fund size, ou seja, o tamanho do fundo. Neste caso, podemos ver que a TER mais baixa é o SPDR. A rentabilidade aqui é superior no ano ao do iShares, no entanto é inferior ao do SPS, que está aqui. Todos eles são full replication, mas dá-me a ideia que eles não são todos iguais. Então o que é que vamos fazer? Vamos abrir um a um, a ver quais as diferenças entre eles. As diferenças vão de ser pequenas, porque no fundo, se formos olhar para as rentabilidades, elas não fogem muito umas das outras, ok? Apesar de serem diferentes, não fogem muito umas das outras. Entramos na página deste ETF em específico e vemos a TER, modo de acumulação, que é físico, ok? O tamanho do fundo, quando é que foi criado este ETF e quantas empresas é que o constituem, ok? Aqui na descrição, convém ler sempre a descrição do ETF, porque aqui percebemos o que é que o ETF realmente segue, o que é que ele reproduz. Aqui ele diz que segue o SP500, Euro Edge, ou seja, que faz aqui a proteção cambial. Segue as maiores empresas, ok. Ele aqui apresenta o valor da TER. Diz que é o ETF mais barato que segue o SP500 com Edge ao Euro. E replica a performance full replication com dividendos acumulados e reinvestidos no próprio ETF, ok? Se quiserem aqui ver o KID, que é onde vocês veem o documento que realmente interessa quando foi constituído o ETF, tem aqui toda a informação do ETF, ok? Isto pode ser importante. E porquê que pode ser importante? Porque é aqui que vocês verificam toda a informação que ali o GCTF pode não apresentar. Os objetivos, os termos, o tipo de fundo. Voltando aqui então à página do GCTF, depois tem o fact check. Desculpem, o fact sheet, o annual report,
prospectos, tudo isto. Aqui é o gráfico do próprio ETF, desde a sua criação, portanto, desde a sua criação, que há de ter sido aqui em 2018. Este é no fundo, o gráfico da evolução deste ETF. Apesar de ele seguir o SP500, os próprios ETFs têm a sua evolução, ou seja, se o SP subir 50%, não quer dizer que o ETF suba 50%. O ETF pode só subir 48%. Isto porquê? Porque deve-se às transações que eles fazem. O SP500 reproduz o desempenho das empresas que estão nele inseridas, mas, como vocês percebem, as entidades que gerem os ETFs têm que comprar as empresas quando elas entram no índice e têm que vender as empresas quando elas saem do índice. Tudo isto aqui gera diferenças de desempenho. Portanto, não se admirem de o SP500 subir num ano 50% e o vosso ETF só ter subido 48%, por exemplo. Faz parte, ok? Depois aqui tem toda a informação mais concisa sobre o ETF, como já tínhamos visto. Este aqui está domiciliado na Irlanda, ok? Que é a tal questão que tínhamos falado. Aqui conseguem ver as principais empresas que são constituídas e a percentagem. Isto porque dentro do SP500 pode haver percentagens diferentes, ou seja, posso ter um SP500 como este, que é padronizado pela empresa que gera o SP500, que é o SIP, ou posso ter um SP500 nivelado, ou seja, as 500 empresas que constituem têm todas a mesma percentagem. Mas isso é para outra parte. Aqui o que nos interessa, no fundo, é saber qual é que é o desempenho do ETF. Em 5 anos este ETF subiu 77%. Ou seja, isto é sensivelmente 15% ao ano. Ou seja, se temos uma rentabilidade de 15% ao ano, maravilha. Digo já que é muito bom mesmo. Se conseguirmos manter esta meta durante todo o nosso tempo de investimento, ou seja, durante 30, 40 anos, chegamos ao final com um património líquido muito superior ao valor investido, ok? Outra questão que temos aqui dentro dos ETFs é a volatilidade. Ou seja, como é que nós medimos a volatilidade? É fácil. Nós olhamos para estes valores e percebemos que durante 5 anos a volatilidade foi 18%. Ou seja, o ETF subiu 18% para cima e desceu 18%. Isto é volatilidade. Ou seja, se ele num ano estava num patamar de 0, no ano mau desceu 18%, voltou a 0. No ano excepcionalmente bom subiu 18%. No fundo vocês têm aqui as medidas, e, portanto ele faz a medida de 18% para cima, 18% para baixo, ok? Por isso é que a média dá 18%. E depois tem aqui o retorno por risco em 5 anos. Vemos que existe um risco, se o risco for abaixo de 1, quer dizer que ele se comportou melhor, ou seja, houve menos descida do que aquilo que estava, que é feito pelo benchmark. Para além disto, temos os stickers. Porquê é que os stickers são importantes? Imaginemos que eu estou numa corretora e procuro pelo SPP, pelo ticker SPP. Não encontro. No entanto, encontro um ticker que é o SPXE. O nome desse ticker há de me dar exatamente o mesmo nome que aparece aqui. Qual é a diferença? A diferença é que o SPP é transacionado na bolsa do Getex, que é uma bolsa alemã. Enquanto aqui que o SPXE é transacionado ou na bolsa italiana ou na bolsa suíça. Portanto, se não encontrarmos um, encontramos o outro. Se tiverem dúvidas que efetivamente o ticker diz respeito a este ETF, podem usar sempre aqui o ISIN. O ISIN é, digamos, o
o IBAN, o código-mãe do ETF em si. Portanto, se usarem sempre o ISIN, normalmente ele não falha. Na via das dúvidas, usem. Aqui verificado este ETF, podemos usar, por exemplo, em comparação aqui, pode ser aqui este UBS, Scoring. Qual é a diferença deste para o outro? Para vermos as diferenças, vamos aqui. Ele diz que segue o SP500, Scoring Screen. For replication, dividendos ETF são acumulativos. Ok, pronto. Qual é a diferença deste ETF para o outro? Se virmos a rentabilidade dele a 5 anos, em vez de 77 é de 83, ou seja, tem 5% a mais. Dá 16% sensivelmente ao ano. Tem aqui um ganho de 1% anual. Ok? Agora, a nível de risco, o risco aos 5 anos é sensivelmente superior, não muita volatilidade ela por ela. Depois temos aqui os stickers, que também em diferentes bolsas. Qual é a diferença entre eles principalmente? É ter também. Ou seja, se vocês optarem por um ou por outro, eu aqui optaria se calhar pelo SPDR porque tem uma TER inferior, apesar de haver aqui uma diferença de rentabilidade de 1% ao ano. Tínhamos que pesar, tínhamos que verificar realmente aqui no capital investido qual é que teria melhor vantagem. Por isso é que vocês têm que analisar e fazer aqui uma projeção, digamos, do investimento pretendido ao longo dos anos para qual é que seria o vosso ETF ideal, digamos assim. Agora, vamos ver que eventualmente, se calhar, nem sequer queremos SP500, queremos só procurar um ETF que fosse bom. Portanto, se queremos comparar um ETF que seja bom, é fácil. Chegamos aqui e temos que ter definido que queremos um ETF de ações. Mas se calhar eu até tenho dúvidas que os Estados Unidos seja, digamos, a hegemonia nos próximos anos e se calhar quero um ETF que cubra todo o mundo. Então, chegamos aqui e carregamos em World. São ETFs que seguem, no fundo, todas as empresas mundiais. Se quiser selecionar só setores específicos, carrego aqui em algum deles. Imaginemos que queria um ETF só de tecnologia. Pronto. Aqui tenho ETFs que, no fundo, são ETFs de tecnologia, mas de empresas mundiais. Ok? Aqui também podíamos fazer isto por Terra. Vinhamos aqui vamos carregar outra vez em acumulativo. Full Replication on Sampling. Aqui vamos esquecer o Ads, que geralmente não existe Ads para este tipo de empresas. E o Fund Size, aqui vamos só selecionar também, peço desculpa, acima de 100 milhões. Temos aqui este aqui, o Exchequer e o Amundi. Portanto, vamos aqui ao Amundi primeiro. Tem uma TER de 18. Como viram, as TERs aumentam a partir do momento em que começamos a segmentar os ETFs. E o Amundi SP Global Information Technology segue no fundo segue no fundo large mid caps de informação tecnológica do SP desenvolvido na ex-Coreia. Engraçado. Então, vamos ver aqui que empresas é que ele segue. Ok. Então, este SP500, este ETF, apesar de ser mundial, tem 87,7% das suas empresas que constituem o ETF
que são made in USA. Como são made in USA, no fundo isto é um ETF americano que, que tem empresas de comunicação ou tecnologia, como quisermos chamar. Neste caso ele tem 20% em Nvidia, 18% em Apple, 16% em Microsoft. Ou seja, eu tenho 50% deste ETF focado unicamente nestas três empresas. Se eu pretendo investir num ETF diversificado, este não é a melhor solução. Ok. Vamos ver então aqui o Xtracker, por exemplo. No caso do Xtracker, ele também tem 88% nos Estados Unidos e 50% também está nestas três empresas. Por exemplo, vemos aqui este dos semicondutores, até muito mais elevado, ok? Ele segue empresas do setor dos semicondutores. Se forem ver a rentabilidade do ETF desde que ele existia, ele praticamente não teve nenhuma alteração até 2020 e a partir de 2020, quer dizer, nenhuma alteração, mais ou menos. Isto aqui é a linha dos 150, pensei que fosse mais baixa. Portanto, ele aqui até 2020 subiu cerca de 180%. Isto quase em 13 anos, sensivelmente. Ele foi fundado em 2007, portanto 13 anos, subiu 180%. No entanto, em 5 anos, ele subiu 1100 e... não, 1075%, ok? Portanto, ele só em 5 anos subiu, digamos, 10 vezes mais do que subiu em 13. Agora, ele tem 68% nos Estados Unidos. Já é mais diversificado a nível de mapa. No entanto, continuamos aqui com 50% em apenas 3 empresas. Com isto, chegamos ao fim do vídeo. Aqui a intenção era realmente mostrar o primeiro passo a ter a fazer quando não sabemos nada de nada. Os ETFs acabam por ser o primeiro instrumento que as pessoas no início de investimento optam, e com toda a razão. São investimentos fáceis, automáticos e um bocadinho descomplicados. Temos que só apenas saber analisar, como vimos, quais são os ETFs que realmente importam e que realmente se adequam ao nosso perfil de investidor. Mais à frente, noutro vídeo, eu vou já confrontar os ETFs acumulativos e distributivos e explicar um bocadinho a diferença entre cada um na prática e em cada momento da nossa vida, o porquê de poder fazer ou não sentido ter um ETF de cada tipo, com diferentes objetivos. E os objetivos são muito importantes quando investimos, porque se investimos sem objetivos, acabamos por não saber para onde é que vamos. E não saber para onde é que vai nem sempre é bom, ok? É uma coisa que agarrarem no carro, puserem-se a andar sem destino, sem saber para onde é que vão, chegam ao meio e olham para o lado e não sabem bem onde é que foram parar. Portanto, convém ter objetivos na vida, convém ter objetivos nos vossos investimentos, saber qual é a meta a atingir e depois de atingir a meta, aí sim fazer outra meta superior. Mas o importante é definirem metas alcançáveis, metas mais próximas da vossa realidade atual e dar um passo cada vez. Assim é que conseguimos subir as escadas até realmente chegar àquilo que pretendemos, que é
no fundo, uma vida tranquila e sem preocupações. Daqui, deixo apenas, a minha sugestão pessoal. Façam a vossa pesquisa, perguntem. Perguntem, usem a AI, seja a versão fria ou não. Este tipo de perguntas são perguntas que qualquer AI vos explica. Se quiserem saber mais, vão questionando. À medida que vão fazendo questões, a inteligência artificial ela própria vai assimilando a informação que já vos deu e vai criando respostas mais complexas e acompanhando o vosso desenvolvimento, seja para a base financeira, seja para outras questões. Portanto, dúvidas que não saibam, procurem obviamente em livros, leiam livros. Se quiserem ser específicos e mais rápidos na obtenção de informação, perguntem à inteligência artificial onde é que podem obter essa informação, perguntem diretamente. Ok? Vemo-nos no próximo vídeo. Se gostaram, façam um like, partilhem. Eu agradeço e agradeço a vossa opinião e os vossos comentários para eu próprio melhorar o meu trabalho. Muito obrigado, tenham um bom ano, umas boas festas, umas boas entradas em 2026 e vemo-nos por aí.